Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre supino. Trouxe aqui para vocês um estudo muito interessante, recém-publicado, que avaliou as sobrecargas ali na região da articulação do ombro, ativação muscular, no exercício supino reto, com algumas variações na técnica, na forma de executar o exercício. Mas antes da gente cair aqui mais profundo para essa análise, já deixa o seu like, deixa sua curtida aí no vídeo, também se inscreve no canal e já deixa seu comentário, sugestões para próximos vídeos, alguma dúvida aí que aparecer desse tema ao longo do vídeo. Pode comentar aí que tudo isso ajuda no engajamento do canal, aqui dos nossos vídeos, e também contribui no nosso crescimento. Então vamos lá, vamos falar dele, ó. Tá aí o supino reto, né? Não é segredo para ninguém que treina que é o principal exercício do treino de peito, né? Tanto para desenvolvimento muscular, também como força, é o exercício mais difundido, mais executado. E ele tem ali a ação principal no peito, também com um trabalho ali relevante na musculatura do ombro, ali, né? O deltoide, também o tríceps. E ele tem diversas formas de ser executado, né? Quanto à posição da escápula, quanto ao afastamento da pegada e quanto à angulação, né, de abdução do ombro, principalmente. A gente sabe que alguns tipos de técnica favorecem ali levantar mais carga, alguns tipos de técnica favorecem uma execução mais segura, pensando ali na saúde do ombro, e o estudo de hoje vai analisar justamente isso, né? E já que a gente está falando de supino, é importante a gente falar de algumas lesões aí que estão associadas na região do ombro, né? Principalmente algumas lesões que acontecem de forma mais frequente para quem pratica musculação. E como o exercício do supino, né, tão difundido, tão popularizado nos treinos, é sempre importante a gente saber qual a técnica que é mais interessante para prevenir lesão e caso a gente já sinta dor em alguma parte do ombro, qual ajuste que a gente pode fazer no supino para estar minimizando esse risco de dor ou esse risco de lesão, né? Então, se a gente for falar aqui das lesões no ombro mais comuns aí associadas à musculação, né, ou ao exercício do supino, uma que a gente pode falar aqui de início é a osteólise distal da clavícula. Aí na imagem está o osso da clavícula e ali onde está apontando a setinha está a articulação da clavícula com acrômio, que é uma parte da escápula. Então a gente chama isso aqui de articulação acrômio-clavicular, né? Esse tipo de lesão, que é um desgaste aqui nessa parte da clavícula, nessa ponta da clavícula, ela está mais associada com levantadores de peso, né, que tem ali o supino como um dos exercícios de levantamento de peso. Para levantar mais carga, pegadas mais abertas, né, são mais utilizadas normalmente. E aí, somada essa pegada mais aberta com as cargas mais altas, com o passar ali de muito tempo treinando, de anos de treino, pode acontecer um desgaste nessa articulação, né, e ter essa lesão da osteólise na clavícula. Então, uma lesão na parte ali da ponta da clavícula que está muito associada a pegadas afastadas e cargas maiores no supino. Outra lesão que também é associada aí com cargas maiores, né, não necessariamente com a pegada afastada, é a questão da ruptura do peitoral maior, né? Claro que a gente está falando de supino reto, mas praticamente tudo que a gente vai falar aqui pode se aplicar também, né, ao supino declinado e inclinado, né? E aí é uma outra lesão que está associada também com cargas muito altas, ou então associada à falta de aquecimento, ou seja, o cara já vai lá, mal aquece e já põe a carga máxima, além do que ele pode levantar, e aí pode acontecer isso, né? Aumenta o risco de uma ruptura, ou também momentos de fadiga extrema, né? Você já está ali no fim do treino, ou já está muito cansado, vem numa sequência aí intensiva de supino, você fica mais exposto aí a uma lesão como essa se você não tomar o devido cuidado, né? Outra coisa é a instabilidade da glenohumeral, né? Então, se a gente falou dessa parte aqui que é a acrômio clavicular, né, a articulação entre o acrômio e a clavícula, a gente tem também a cavidade glenohumeral ali, né, a articulação glenohumeral, que é o que a gente chama como ombro aí, né, propriamente dito, que é o encaixe do húmero, que é o osso do braço aqui, ó, nessa fossa, nessa cavidade glenoide aqui da escápula, né?
E aí a gente pode ter essa instabilidade aqui nessa articulação, ou seja, ela ficar suscetível a deslocamento, né, frequentemente. E aqui pode ser causado por frouxidão do ligamento de diversas lesões e até mesmo por desbalanço muscular, né? Aqui atrás a gente tem o manguito rotador, um grupo muscular que a gente já vai comentar aí a seguir, que ajuda nessa estabilidade da região do ombro, né, a manter a sua integridade ali da articulação, tudo na posição que deve ficar. E aí, por exemplo, se a gente tiver um treino mal dimensionado, né, com muito estímulo para movimentos de empurrar, como é o supino, e pouco estímulo ou estímulo inadequado para a musculatura da parte posterior, que ajuda a segurar o ombro no lugar, junto com os ligamentos, junto com os tendões do músculo, né, a gente pode ficar suscetível a esses deslocamentos constantes ali no peito, né? No peito não, né? Na cavidade glenoide, e um supino usado de forma inadequada pode agravar isso, né? A gente tem também, como falamos aí, as lesões no manguito rotador, né? Grupo de 4 músculos aqui da parte, né, posterior do ombro, parte alta das costas ali também, que engloba a região próxima do trapézio, que ajuda aqui na estabilização do ombro, principalmente em movimentos de empurrar, em movimentos acima da linha do ombro. É muito importante ter um manguito saudável. E dentre as lesões no manguito, a mais comum, a gente tem um dos músculos aqui do manguito, que é o supraespinal, né? Esse que está aqui onde eu estou destacando com o mouse. E a gente tem o tendão do supraespinal, né? Ou seja, o que faz a conexão do músculo supraespinal com os ossos. Então, esse tendão é o que mais aqui sofre com lesões, geralmente na questão do manguito, também aí relacionado com má técnica no supino, má divisão de treino, né, como a gente acabou de comentar ali no caso da instabilidade da glenomeral. E geralmente esse tendão aqui, ó, que passa logo abaixo dessa bursa subacromial aqui, ó, que fica muitas vezes achatado em diversos movimentos e sofre ali muitas forças, né, muita sobrecarga, pode ficar mais suscetível à lesão. Outra lesão que às vezes a gente esquece que tem relação com o ombro, mas tem, né? Que é a lesão na cabeça longa do bíceps, no tendão na cabeça longa do bíceps. Então a gente lembra muito do bíceps no treino de braço, ali na estética, para ficar com o braço grandão, só que a gente esquece muitas das vezes que ele também tem participação nos movimentos de ombro, né? Principalmente flexão de ombro, e assim como o manguito, né? Em menor escala, mas ele também participa na estabilidade aqui da articulação, né, na integridade da articulação. Então esse tendão da cabeça longa, né, aqui onde está indicado com a seta, ele também passa naquele espaço lá, próximo ali onde passa o tendão do supraespinal, que é muito suscetível a diversas compressões, cisalhamentos, tipos de força ali, se for executado de forma constante, também com uma técnica e má equilíbrio de treino ali de trabalho muscular, também pode desgastar esse tendão ao longo do tempo e deixar ele suscetível aqui a lesões, né? É muito comum você ver pessoas que têm lesão no manguito rotador também ter lesão no tendão da cabeça longa do bíceps, né? Então aqui, mais agora associado ao supino, esses seriam até aqui, né, pelo estudo que é destacado, e até ele analisa justamente esses fatores, né? 3 aí fatores técnicos da execução, né? 3 coisas que a gente pode alterar no supino, que tendem a influenciar mais nesse risco de lesão, né? Que é o ângulo de abdução do ombro. Aqui essa figura é uma própria figura do artigo em si, né? A gente vê que, depois vamos comentar aí que eles fizeram diversas medições, você vê que a barra do supino aqui está cheia de coisa, né? De fio, de marcação, enfim. Tudo isso para analisar o movimento. E o ângulo de abdução de ombro é justamente esse aqui que está destacado. Aqui está a 45 graus, ou seja, o quanto esse braço está levantado, aqui está abduzido, né? Então você pode fazer o supino reto com o braço mais fechadinho, igual está aqui na imagem, e você pode fazer o supino reto com o braço mais elevado, né? Esse braço mais fechadinho daria ali mais espaço para aqueles tendões que a gente comentou, né? Tanto do manguito como ali também, né, da parte da cabeça longa do bíceps. Daria mais espaço ali para eles trabalharem como essa função estabilizatória ao longo da execução do supino. E isso aqui, teoricamente, seria uma técnica mais protetora, né? A gente vai discutir esses pontos aqui de acordo com os resultados desse estudo também. Outra coisa que também aqui a gente já comentou um pouco,
que é o afastamento da pegada, né? Aqui a gente está vendo uma execução mais relacionada ao levantamento de peso, uma execução com a pegada bem afastada, né? E apontam aí diversos autores, diversos estudos, que isso seria, né, levaria a um risco maior de lesões, principalmente aquela lesão da osteólise distal da clavícula que a gente comentou anteriormente. Então aqui, ó, a gente tem essa pegada mais afastada como distância biacromial. Então a gente tem o acrômio, né, que é aquela protuberânciazinha da escápula, do osso da escápula, que está aqui na região do ombro. Então a distância entre os dois acrômios é o afastamento que a gente tem, né, de um ombro a outro, e a gente pode fazer uma pegada nessa distância, que seria a pegada do supino fechado, que geralmente é usado para tríceps, né? A pegada biacromial seria o dobro dessa distância, que para o supino reto seria uma pegada bem afastada, né? Então, esse seria citado como um dos fatores de risco para aumento aí dessa chance de lesão, né? E também, outra questão é a movimentação da escápula, né? Aqui a gente tem uma execução padrão de supino. Então, a gente vê ó, aqui o ombro, quando ele empurra para cima lá, ó, fica praticamente aqui na direção, né, do corpo, né, na mesma posição que o corpo. Então você não percebe muita movimentação aqui das escápulas, né, de protração, que é quando eu jogo essa parte aqui para frente, quando eu fecho o peito, e retração, né, quando eu mantenho o peito aberto e as escápulas fechadas lá atrás. Então, que dizem alguns estudos que essa posição retraída, ou deixar a escápula com menos movimento, né, de forma intencional, seria mais seguro também para a saúde da região do ombro. Então, vamos ver agora o que o estudo avaliou e o que a gente pode tirar de bom desses resultados para aplicar nos nossos treinos, né? Então, vamos ver aqui as características do estudo. Então, eles fizeram análise ali da região do ombro, né, tanto análise muscular como diversas forças que atuam ali, né, na articulação durante a execução do supino. E aí foram testadas diversas posições, diversos jeitos de se executar o supino reto, né. Foram utilizadas aí 10 pessoas treinadas, né, participaram desse estudo, foi 9 homens e uma mulher, média ali de 27 anos, e pelo menos eles tinham 3 anos de experiência em executar o supino no seu treino, né. A maioria tinha para lá de 8, 10 anos aí, né. Então eram pessoas que já estavam acostumadas a fazer o supino, né? Então avaliaram quem já entendia do assunto aqui, né? E aí fizeram diversas análises biomecânicas, né? Análises de movimento, análises de forças ali de sobrecargas articular, né? Força de compressão, força de cisalhamento, principalmente ali na região da glenohumeral e da acromioclavicular, algumas articulações da região do ombro que a gente já comentou aí, né? No começo da aula, e também viu ali questão da ativação muscular, né? Principalmente dos músculos do manguito rotador e também do principal músculo que a gente treina quando faz supino, que é o peitoral maior. E aqui o supino reto ele foi executado com algumas diferenças técnicas, né? Então, qual foram essas diferenças? Então, testaram diversas distâncias de pegada. Essa posição 1 seria aquela posição do afastamento do acrômio, que a gente comentou também. 1,5 seria uma vez e meia essa distância e aquela posição que teoricamente seria mais favorável para risco de lesão, que é aquela posição mais afastada que é usada para levantar mais peso, a distância biacromial, o dobro dessa distância entre os dois acrômios, lado direito e lado esquerdo. A posição das escápulas, né? Então a escápula numa posição mais retraída, mais de peito aberto, uma posição neutra ou intermediária, ou fazendo aí um pouco de retração e um pouco de protração, né, movendo as escápulas intencionalmente ao longo do movimento, né? Também foi testado o ângulo de abdução do ombro, né, desse afastamento do braço aqui, né, do corpo. Então, mais fechadinho, que é 45 graus, intermediário, que é 70, e o 90 graus, que seria o braço aqui mais ou menos na linha do ombro, né? Então, vamos ver alguns resultados interessantes aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês esses 3 gráficos aqui sobre a ativação do supraespinal. Por que do supraespinal? Que é aquele músculo ali, né, um dos músculos do manguito, que eu falei que geralmente é onde o tendão acontece aí a maioria das lesões, né, por estiramento, por ruptura, né, parcial ou total. Então é um ponto de interesse, né. Então aqui nesses gráficos a gente tem
quanto esse músculo foi ativado, né, do menor para o maior, e aqui durante a execução do supino, né? Então aqui braço esticado, 50% é quando a barra está no peito, 100% é quando esticou de novo, né? Então o que a gente vê aqui? São 3 gráficos. A gente vê o gráfico A falando sobre afastamento da pegada, o gráfico B falando sobre a posição da escápula e o gráfico C falando sobre o ângulo de abdução do ombro. Então aqui, ó, essas linhas significam, né, o grau de ativação do músculo. Então nesse primeiro exemplo aqui da pegada, a gente tem a linha vermelha com a pegada mais afastada, a linha preta na pegada intermediária e a linha azul na pegada mais juntinha, né, na distância ali do acrômio. Então, a pegada que mais exigiu o trabalho ali do supraespinal, e a gente entende como mais exigiu ali do manguito para estabilizar, para segurar, né, esse ombro no lugar, é a pegada afastada. Então isso aqui também já deixa subentendido que ela impõe um maior esforço ali também no tendão do supraespinal, né? O que vai na linha daquele pensamento que a gente estava comentando ao longo do estudo. Provavelmente essa pegada impõe mais estresse ali no ombro, impõe mais atividade do supraespinal, então isso talvez não seja tão interessante assim para quem já está com essa região aqui machucada. Quanto à posição das escápulas, a que menos precisou de ativação do supraespinal, ou seja, que demandou menor estabilização ali desse músculo importante do manguito rotador, foi ali com a escápula retraída. Então, pelo menos ali pensando no supraespinal, nessa lesão de tendão do manguito rotador, provavelmente essa postura de escápula retraída pode ser uma posição, uma variação técnica mais interessante para quem está fazendo supino, né? Supino reto no caso, mas provavelmente estendido também para outros exercícios de supino, flexão, que é muito semelhante também, né? Aqui a gente tem quanto à posição dos ombros, né? E esse ombro mais baixinho aqui, ó, os 45 graus, foi a posição que menos exigiu do supraespinal. E a gente viu lá que o braço mais elevado aqui, ó, o vermelho, que é a abdução a 90 graus, foi a posição que mais exigiu do supraespinal. Então, mais uma vez, parece que esse braço mais abaixado, né, seria uma posição aí de menos estresse, mais segura, né, em teoria, para essa região do supraespinal. Então aqui a gente já consegue analisar que, pelo menos para o supraespinal, talvez seria mais interessante não fazer uma pegada tão afastada, trabalhar com as escápulas retraídas e trabalhar com essa posição de 45 graus, ou seja, não deixar o braço elevado na direção do ombro. Principalmente pensando só nessa questão do supraespinal. Não quer dizer que essa posição serve pensando aí nas outras lesões do ombro, que é o que a gente vai discutir agora também, né? Então, desses fatores analisados aqui, como outros resultados bem interessantes aqui para a gente saber, para a gente ter conhecimento para usar no nosso treino, o que mais influenciou foi o afastamento da pegada, né, da mais afastada para a mais juntinha, e a posição das escápulas, né? Isso para as forças que atuam ali no ombro, para a ativação muscular, foi o que mais influenciou. Então, se a gente for pensar de redução da sobrecarga nas duas ali articulações importantíssimas da região do ombro, na glenohumeral e na acromioclavicular, as pegadas menos afastadas, né, e aqui eu destaco principalmente aquela pegada 1,5, né, nem tão afastada e nem tão juntinha, que até quando a gente está fazendo supino, geralmente ela atende ali o melhor dos dois mundos. Ela costuma ser mais anatômica e costuma ser boa também para levantar mais carga. Então é uma pegada que tem um bom custo-benefício. Então, de todas as avaliações aqui de força, de compressão, de cisalhamento que foi executada nessas regiões, as melhores custo-benefícios aqui foram a pegada mais junta e a intermediária, e eu destaco principalmente a intermediária pela praticidade na hora de fazer o exercício. E também a técnica com a escápula retraída. Apertou a escápula lá atrás, manteve o peito aberto, a escápula mais fechadinha durante a execução, menos sobrecarga na glenohumeral e na acromioclavicular, que até a forma que eu gosto de executar, pessoalmente, né, para mim, e eu indico para a maioria dos meus alunos. É o que costuma dar certo. É claro que
Se a pessoa já for muito boa executando com um movimento um pouco de escápula e não apresentar nenhum tipo de dor, não ter nenhum problema com isso, eu não vejo muito por que mudar, mas saiba que esse tipo de técnica tende a ser mais protetiva aí pensando para o ombro. Pegadas mais afastadas, o que elas produziram? Teve um ponto positivo, que foi a maior ativação do peitoral maior, né? Então essas pegadas mais afastadas, até você pensando que quanto mais afastada a pegada, menos você vai ter movimentação do cotovelo e consequentemente menos trabalho do tríceps, é de se esperar que o peitoral maior, né, por fazer esse movimento de adução horizontal, que é quando a gente estica o braço lá para levantar a carga, é de se esperar que ele seja mais ativado, né? Porém, teve isso, mais sobrecarga no ombro, né? Mais ativação do manguito. E a gente tem que lembrar daquele maior risco lá de lesão na clavícula. Aí, mais uma vez, você tem que fazer ali uma relação de custo-benefício e ver o que se aplica melhor de acordo com a sua individualidade e com o seu treino. Se você é acostumado a fazer assim, nunca teve problema, domina muito bem a técnica, não vejo por que parar. Mas é interessante você saber que tem outras alternativas, caso um dia seja necessário aí você estar utilizando, né? E aqui quanto à posição de abdução de ombro, né? 45 graus, pegada fechada, enfim. Essa posição com o braço mais baixo é uma posição que particularmente eu gosto de executar, né? E ela tem algumas vantagens e desvantagens também, né? As vantagens dela a gente já falou, né? Que teoricamente é uma posição um pouco mais segura, pensando ali na ativação do manguito, pelo menos, né? Do que as pegadas com o ombro mais levantado. Porém, ali, ó, a tensão de cisalhamento, né, nessa questão assim horizontal, vamos dizer, né? Ali na questão dos tendões, que passa ali naquela parte alta da glenomeral, né? Logo aqui nessa parte do ombro, né, encaixa ali entre o húmero e a cavidade glenoide da escápula, teve uma maior tensão ali para quem usou essa pegada mais fechadinha, né? E aí pode ser interessante para quem está sentindo dor nessa parte mais frontal aqui do ombro, né? Nessa região que a gente falou ali da glenomeral. E também quem tem lesões no labrum, que é um tecido ali, né, que está presente nessa articulação e às vezes sim pode machucar. Quem sente dor nessa região ou já tem um histórico de lesão no labrum, talvez fosse interessante evitar um pouco essa pegada mais fechada e testar a pegada de 70 graus, né, posição, né, no caso, do ombro um pouco mais elevada, ou até a de 90. Aí, mais uma vez, tem que testar cada uma dessas opções, né, de técnica que o supino nos fornece e ver o que funciona melhor. Mas esse estudo já dá um bom indicativo do que vai dar certo e do que vai dar errado, de acordo com a sua característica. Então, esse foi o estudo de hoje, espero que você tenha retirado aí informações interessantes e importantes para aplicar no seu treino. Mais uma vez, deixa o seu like aí no vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal também para não perder as nossas atualizações e na próxima quarta-feira às 20 horas tem vídeo novo no canal, mais aulas interessantes aí para a gente aprender juntos sobre musculação. Então, bons treinos e bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.